Mano, ele Só fala... faltou, Bento, esse jogo valeu o rebaixamento dos caras, que aí eu ficaria feliz Já mesmo pensou, em mandar os cara? caras com tudo pra Série B. Nossa. Porque tava na cara que o Corinthians ia atropelar de novo. Ontem, inclusive, a 9ª vitória consecutiva do Corinthians no Brasileiro, mais um recorde quebrado, porque o Corinthians ele tinha tido aí o recorde já quebrado na partida anterior, quando conseguiu a 8ª, e agora consegue a 9ª. Quem poderá parar o Corinthians, hein? Que time é esse, mano? Você é louco. Fala aí, Mano, Lelê, do jogo. Não, só antes de você trazer as manchetes aí, que você deve ter anotado, né, Bento? Que eu te conheço, você anota tudo bonitinho, não é que nem o Mota. O quê? O quê, chefinha? Essas 9 vitórias consecutivas aí, mano, é um número surpreendente, assim, né? Porque na história do Campeonato Brasileiro, só 2 times conseguiram essas 9 vitórias consecutivas, que foi o Inter e o Atlético Mineiro. E 10 jogos, nunca na história alguém conseguiu 10 vitórias seguidas. Então, se o Corinthians começar, por exemplo, né, o Campeonato Brasileiro do ano que vem, com mais uma vitória aí, pode ir embalando aí essa sequência. Vamos ver até quando vai, se Deus quiser, até muito tempo. E outra coisa, mano, que é legal a gente destacar, porque eu e você, a gente sempre lembra aqui, né? Se tratando de Campeonato Brasileiro, tem 2 times que o Corinthians sai em desvantagem em questão de retrospecto, que é o Grêmio e o Botafogo. Porém, o Corinthians vem numa fase muito boa agora, né, nos últimos anos contra o Grêmio. São 6 anos já sem perder para o Grêmio, né? E é uma sequência aí de 12 jogos também sem derrotas aí para o Grêmio, que já foi algoz, né, do Corinthians aí no campeonato. Então é isso. O que mudou foi com o Cheirinho, né? A gente precisa dar uma na cara do Cheirinho no que vem. Agora que temos um time pronto, quero vocês, Cheirinho! Ó, Diga aí, Bento. não, agora falando já, projetando aí 2025, né, ainda poucas coisas, né? O que Fabinho Soldado aí deu uma entrevista. E, por exemplo, por enquanto, né, de quem pode sair assim, que tem um interesse mesmo, é o do Yuri Alberto. Inclusive, ele já manifestou aí o interesse de atuar na Premier League, né? E sobre renovações, o Thales Magno, o Corinthians vai tentar segurar ele pelo menos até o final do ano que vem. E o Romero, né, que atingiu a meta e tem uma renovação automática até o final do ano que vem. Por enquanto, é isso que está rolando. Aí tem também a situação do lateral esquerdo do Porto, o Wendel, que também o São Paulo está tentando contratar o jogador, e agora vai ter essa disputa aí. Agora tem algo a mais aí que vocês sabem de alguns outros jogadores? De contratação ainda não, viu, Bento? Seria só o Wendel, lateral esquerdo, mas o Corinthians ele tenta 4 opções ainda. O Corinthians ele quer mais um zagueiro, o Corinthians ele quer mais um meio-campista e um atacante. No caso do atacante, vai depender muito aí da permanência ou não do Yuri Alberto. E aí entra naquilo que a gente estava falando. Eu acho que alguém do Corinthians, principalmente, porque se a gente depender de empresário, instruir jogador, muitas vezes esses caras estão mais preocupados em receber uma comissão numa possível venda do que realmente ali em estar ajudando o atleta. Para mim, Bento, eu acho que o mais inteligente a ser feito pelo Yuri Alberto seria a permanência agora nessa janela, porque a gente sabe que a janela forte mesmo da Europa não é agora, é no meio do ano, que é quando vira um ano para o outro ali dentro do cenário europeu. O Yuri Alberto chegando agora, Bento, ele ia pegar um término de temporada, onde ele já pode estar desgastado fisicamente, contra jogadores que estão praticamente na metade do ano deles. Ele chegaria num país que ele não conhece, com uma cultura diferente, com um futebol que ele nunca jogou, e abaixo fisicamente da galera que tá lá. Então eu acho que hoje tá tudo contra ele. Eu sei que o cara pode falar, mas eu tenho um sonho. Vários tiveram esse sonho, e eu vou até usar o Scarpa como exemplo, que saiu de um time montadinho para viver esse sonho e jogar no Nottingham Forest. Eu não acho que o Yuri Alberto hoje sairia, por exemplo, do Corinthians para encarar o City. Eu não acho que ele sairia hoje do Corinthians para jogar no Chelsea. Então, para ele sair do Corinthians hoje, jogar num desses times aí, Portsmouth, Nottingham Forest, que é o time que parece que o Corinthians tem parceria, porque todo jogador do Corinthians acaba indo para lá, eu acho que é um tiro no pé. Principalmente, Bento, pela exposição que o Yuri Alberto tem. Hoje é um cara que termina o Campeonato Brasileiro na artilharia, do lado do Alejandro. É um cara que eu acho que ele tá muito próximo de ser convocado, principalmente agora com a lesão do Pedro, que ninguém sabe quando volta e como volta. Eu acho que o Yuri Alberto, na próxima convocação, é questão de tempo. Se não for na próxima, pode ser na outra, dele ser convocado. A exposição que ele tem hoje no Corinthians, principalmente jogando com Garro e com Memphis, é um negócio absurdo, que ele não teria em lugar nenhum do planeta, Bento. Mas, repito.
vai sair hoje do Corinthians pra jogar no City e falar, vou ser municiado pelo time do City. Agora, pra sair do Corinthians e jogar no Nottingham Forest, eu acho que é tiro no pé, mano. Mas, Fala, mano, Marcão. até aproveitando isso que você falou de convocação, cara, eu acho que o Yuri Alberto tá numa fase iluminada, mas eu não vejo ele na frente ainda de Igor Jesus, não vejo na frente do Endrick. Então, pra convocação pra seleção brasileira, acho que é um pouco demais, hein, mano? Você não acha? Eu acho que na frente do Igor Jesus ele tá sim. O Igor Jesus, ô Marcão, é um jogador que merece respeito pela temporada que ele fez, mas em termos de recursos técnicos, o Yuri Alberto é mais jogador que ele. Agora o Endrick, eu concordo com você, o Endrick pode estar na frente, mas o Endrick nas oportunidades que ele teve dentro da seleção, no esquema do Dorival, ele também não foi bem, tanto que ele não é titular. Muitas vezes o Dorival acabou optando pelo Rodrigo de camisa 9 improvisado do que pelo Endrick, mas fala aí, Lelê. O Endrick não tá jogando muito, né? Tem essa questão também, mas enfim. E o Yuri, só para lembrar, ele termina a temporada aí com 31 gols, sendo o artilheiro do brasileiro do Brasil na temporada, né? Ultrapassando o Pedro aí com 30 gols. Para ver como tá difícil também, né? Centroavante aí, artilheiro no Brasil, porque o Pedro já fazia 3 meses que estava machucado. Sim. E só na última rodada do Campeonato Brasileiro o Yuri conseguiu ultrapassar ele aí. Terminou como artilheiro do Brasileirão também, junto com o Alejandro. E só para finalizar aí sobre o que o Mano estava falando, do interesse dos times no Yuri, o que eu recebi aqui, Mano, é que Newcastle estaria interessado na contratação do Yuri e já tinha sondagens do West Ham, né, durante a temporada e tudo mais. Então, né, a gente não sabe, claro, tem a questão de que ele já falou que tinha o sonho de jogar na Premier League e tal, mas hoje teve coletiva do Fabinho Soldado também, né, lá no CT, e perguntado sobre o Yuri, ele fala que eles estão tranquilos, que o Yuri não é só o sonho da Premier League que ele tem, que ele ainda tem sonhos aqui no Corinthians também. O Augusto Melo vem cravando, né, a permanência dele. A gente espera que ele fique, né, principalmente agora que ele conseguiu dar a volta por cima, né, e de estar numa fase que está ajudando muito o time aí, o Yuri. Diga, Quintino. Letícia e Mano, vocês acompanham todos os jogos do Corinthians, eu não. Mas eu conheço esse jogador do tempo que ele morava aqui embaixo da arquibancada da Vila Belmiro. Estou apontando aqui porque é bem próximo da minha casa, né? Eu acho o Yuri muito dedicado, sempre achei. O Yuri nunca fez pivô, cara. Aquela de centroavante aqui no Brasil. Ele sempre foi um jogador que jogou mais pro lado. Ele não é mais segundo atacante do que centroavante, não. Eu tô falando besteira. Aqui na base, ele era mais segundo atacante. O técnico Luciano Santos, que o revelou o Rodrigo, revelou uma safra boa de jogadores. Por isso que eu tô perguntando se ele disputa mesmo com o Igor Jesus, com o Endrick, ou como segundo atacante. Então, mas para falar a verdade, ô Quintino, a característica de centroavante, você não pode padronizar e falar todo centroavante é pivô. Porque o Yuri Alberto é um cara que ele cai muito pelos lados, você tem razão, mas o Gabigol também no Santos, ele começou como segundo atacante, ele virou o centroavante. E a principal característica do Gabigol também não é fazer essa parede jogando de costas para zagueiro para fazer pivô. Também não. Nem corpo para isso ele tem. Então, nesse quesito, a principal característica do Yuri Alberto é pegar o lance de frente, assim como é o Gabigol também. Eu acho que, principalmente nessa característica, o Yuri Alberto é muito forte. E eu acredito sim, Quintino, que ele possa talvez receber uma oportunidade na seleção. Eu acho que o Igor Jesus é um centroavante mais aquele de área, é aquele cara que consegue fazer bem esse pivô, é um jogador de jogo aéreo. Mas eu acho que para preencher, por exemplo, essa característica que o Brasil tem, de ser um time mais vertical, com velocidade, que você joga com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, eu acho que o Yuri Alberto ele combina muito mais com esse tipo de ataque do que o Igor Jesus. O Igor Jesus é um cara que, pra mim, ele atrasa esse tipo de jogo. Porque o esquema tático que o Dorival usa, ele sempre prega pela velocidade. É jogar com Rafinha, é jogar com Savinho, é jogar com Rodrigo, é jogar com Vini Júnior. E eu acho que o Yuri Alberto, ele preenche muito mais essa característica aí de ajudar nesse estilo de jogo do que o Igor Jesus. Você não acha, não? Concordo totalmente com o Mano, Quintino, sobre a sua pergunta aí, porque é o seguinte, essa questão também do segundo atacante, do centro... Porque a gente tem no centroavante mais aquele cara que vai ser a referência para ser um goleador, né? É isso. E aí a gente tem diversas características diferentes em vários centroavantes, né? A gente pegar o Guerreiro, que era esse cara do pivô e tal, mas a gente teve... Quantos outros aí que a característica era mais a questão de velocidade, de abrir para os lados, sei lá, Liedson, Romário, enfim. Então, o Yuri, realmente, para fazer pivô, não dá. Inclusive, nos jogos do Corinthians, a gente falava isso aqui. Cara, o Yuri só leva encoxado, o Yuri não dá para fazer
pivô e tal, ele tem que chegar realmente ali com o campo aberto, né? Para ele aproveitar o espaço de frente Explosão. pro gol. Essa é a característica do E Yuri. deixa eu só complementar o pensamento de vocês, porque hoje de tarde eu tava assistindo o Bola de Prata, né? E o Yuri Alberto tava junto com o Rodrigo Garro dando entrevista e eles comentaram que depois que acabou o jogo, um falou pro outro assim, ano que vem a gente vai ganhar tudo. Então eu acho que o pensamento... Mas falaram sério ou falaram zoando? então, eles falam meio tipo humano, assim, né? É. Mas ele falou isso, então Tipo humano, o que é o tipo humano? Fala pra gente, tudo. O que é o tipo humano, é aquele que Tuti? ele fala, mas nem ele acredita no tipo, pensamento meio dele, trouxa, sabe? né? Não, mas ó, Trouxa. eu vou te falar a real, Igual a e sem farra. clubismo. Tipo isso, Não, sabe? ó, eu vou falar aí só pra finalizar então da minha parte aí, sem clubismo. Pra mim, o Corinthians é o time paulista que melhor começa o ano em 2025. E eu vou falar o porquê. Mas isso é verdade. Aí, ó, o trouxa aí já coloca a vinheta aí de momento fanfarrão, mas ele nem espera terminar. Por exemplo, precisa a Porcada esperar, mano. é um time hoje desgastado, é um time questionado pela torcida e com jogadores que estão prestes a sair. E o Corinthians é um time hoje, Quintino, que, cara, a trancos e barrancos, analisando tudo o que aconteceu no ano, de maneira até sucinta, o Corinthians ele cometeu uma série de erros, Lele, que não poderiam ser cometidos e não devem ser esquecidos. Que sirvam de exemplo para não acontecer novamente as cagadas que o seu Augusto Melo fez, principalmente no começo da temporada. Mas diante de tudo que aconteceu, Quintino, o corintiano, ele termina o ano com a sensação de título. Porque, cara, que o Corinthians conseguiu sair do Z4 e pegar uma vaga de Libertadores... Meu Deus. Não, mas é que tá. É uma sensação de título por tudo que aconteceu. Ele sai do Z4 e pegar Libertadores. Isso aí parece roteiro de filme. Então, nesse ponto, cara, desculpa. O Corinthians é o time paulista hoje que melhor começa o ano de 2025. O Palmeiras eu não sei se vai ficar com o time que tem, se vai fazer uma reformulação. Deve ocorrer, porque muitos jogadores devem sair. O caso de Dudu, de Zé Rafael, de Rony, enfim. Ninguém sabe como é que vai acontecer essa reformulação lá dentro. O São Paulo é um time que chega também no término de 2024 extremamente contestado pela torcida. Pra vocês terem uma ideia, o São Paulo estava tranquilo no campeonato, o Corinthians termina o Brasileiro 3 pontos atrás do São Paulo. Se tivesse mais 2 rodadas, passava. O Santos está chegando agora também com um elenco para ser remontado. Então eu não acho absurdo minha frase, não. Fazer outro time. Tá bom. O Corinthians para você, o Quintino, Bom, vamos não é lá, o mas Paulista não é- que melhor começa 2025. Eu acho que é. Tem que ser. O chupa Domênico. Tem que ser realista, eu acho que é. Mas Chupa falta o quê? banco pra vocês. Falta banco. Calma, dá uma seguradinha. Seguradinha. Calma. Não é meu time É que nóis, deve irmão, quero ver quem pode exibir parar. fumaça. Eu quero ver quem é que vai pagar a conta. É isso que Não você se não fala empolga, aqui. bebê. Dívida ninguém Quem é feliz, que vai irmão. pagar essa conta toda que vocês Transfer não tem Ban tá dívida, não é chegando, feliz, Dudu. irmão. Aliás, quem é que falou sobre RG? Comemora Da balanço onde aí, ô é? trouxa. Levanta cheque aí. Dá uma seguradinha. RG, de onde é aquela frase? Vem? Levanta o Gastaram cheque, comédia. tubos e tubos de... Por que tubos e tubos, RG? Porque tubo é aquele cilindro prolongado onde passa muita coisa. Há muita né, coisa. cara? Então, gastaram tubos e tubos. Eu quero ver. A hora que Quem chegar leva a conta dinheiro aí. pro caixão é Quero ver. faraó, irmão. Então tá bom, Você vamos vai aguardar. feliz, velho. Eu vi o Cruzeiro aí falando isso aí Ai, também. ai. Eu vi onde foi parar. Mas Não dá pra isso comparar o isso tamanho é um do papo Corinthians pro com o futuro, Cruzeiro. não é pra agora. Vai cruzeirar o brincadeira. Corinthians, Domênico. Mas já cruzeirar. Cruzeirar faz O tempo. Cruzeiro é grande Só na falta Savassi, agora velho, tá de acontecer brincadeira. a coisa. Gastaram tudo pra não cair de divisão, rapaz. Mas Esse eu time acho. do Corinthians Ô, era bacana, ruim. Gastamos tudo pra Ruim. montar um time. Então, Gastamos pra montar tudo um time, pra montar o time de exatamente. 2025. Pra montar um já time. falo hoje. Que dia é Hein, hoje? Dudu? Que dia é E hoje? deu Que você sorte de campeão dar da liga. Libertadores. O da liga também não passaram funciona. nem da pré ainda. Dia já tão 9 de falando que vai ser dezembro. campeão. Não consegue. Ó, dia 9 de dezembro. Então grava aí, Tuti. Você que é o Toda cara hora do grava, Secom, você aí o só negócio se é o seguinte. ferra. Ó, 9 de dezembro. O Corinthians não passa 2025 sem ganhar um título grande. Eu não tô falando mas Campeonato isso aí você Paulista, tá falando não. faz É tempo. Copa Aí do tu Brasil. chutou, hein? Ó, Aí tu chutou, é Copa hein? do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. Tá bom. Me conta aí. Libertadores? Chega. Já. Não, mas agora, peraí, agora Eu já deu, já vai caindo a ser. audiência. Porque, ó, A audiência tá indo Final pro saco. Final Tô de vendo ano aqui o trouxa. 5, o Corinthians costuma ter sorte. ó. Pronto. Tá. Falou, Lelê, nós tradamos. 95, Tá. todos Vamos com aguardar. títulos, 95, 2005, 2015. Verdade. Vamos lá.